Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós vamos tratar neste vídeo de duas questões que foram apresentadas por Iracema Vieira Teixeira, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. As duas questões versam sobre citação. Na primeira questão é tratada a situação muito particular em que um processo de auditoria ou de fiscalização é convertido em tomada de contas especial. Note a seguinte situação: durante uma auditoria, o auditor faz um relatório indicando danos ao erário. Em ocorrendo danos ao erário, deverá ser instaurada uma tomada de contas especial. Em que momento da conversão do processo deve ser citado o responsável? Eu vou ler para você agora, especificamente, a questão número 1. Questão número 1. Se no curso de uma fiscalização for detectado um dano ao erário, tal processo será convertido em uma tomada de contas especial, no que se refere ao dano. Nesse caso, devemos citar o jurisdicionado para que este exerça o contraditório e a ampla defesa. É muito importante observar que, segundo a ação civil originária, número 2962, iniciada pelo Estado do Mato Grosso e tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, ficou definido que é um direito do cidadão responder a uma tomada de contas especial. Nessa situação específica, inclusive, foi definido que não pode haver inscrição no CAUC antes do devido processo legal, e o devido processo legal é a prévia instauração de uma tomada de contas especial. Mas vamos especificamente à questão trazida pela auditora doutora Iracema. Numa situação como essa, o processo originário de auditoria, ao indicar um dano ao erário, tem um responsável específico, além da presunção ou dos indícios do valor do dano. Nessa situação, deve ocorrer a primeira citação no processo originário de auditoria, antes da instauração da tomada de contas especial, antes de converter o processo em tomada de contas especial. Note que são várias situações possíveis que ocorrem na prática. Se o responsável é citado, ele tem a oportunidade de resolver a questão, de reparar o dano ou, inclusive, instaurar uma ação judicial contra o responsável. Note bem, a situação dele ser responsável pela conta pode dizer que ele é também responsável pelo débito ou não. Ele pode ser o gestor de uma unidade em que ocorreu o débito, mas ele não ser o responsável. Ser um colega dele ou também ser um particular. Note bem, são situações bastante distintas que nós temos que tratar. Na primeira situação, quando ele é mesmo o responsável, ele tem o direito de sanar a irregularidade repondo o dano causado ou reparando o dano causado. Na segunda situação, quando é algum colega do gestor público, do ordenador de despesas, ele tem condições também de buscar a reparação do dano junto a esse servidor, inclusive fazendo um acordo administrativo com parcelamento do débito. E, finalmente, se for um particular, basta uma ação administrativa ou judicial para evitar a instauração de tomada de contas especial. Na verdade, nós devemos evitar a instauração da tomada de contas especial. Tomada de contas especial é um instrumento excepcional e, se nós formos aceitar qualquer dano, nós vamos encher o Tribunal de Contas e desvalorizar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas existe para grandes danos. Tanto é que, na esfera federal, o valor de alçada do Tribunal de Contas da União é de R$100 mil. Nós sugerimos que nos estados seja pelo menos R$50 mil. Então, é necessário citar no processo de auditoria o servidor antes de converter o processo em TCE. Caso ele não repare o dano imediatamente ou inicie a ação administrativa ou judicial contra o responsável, então nós instauramos a tomada de contas especial mediante a conversão do processo.
E a Iracema atentou para um detalhe. Pode ser que nas contas só exista essa irregularidade. Então, nós convertemos o processo em TCE. Teoricamente, para quem ainda usa processo físico, nós colocamos uma nova capa, tomada de contas especial, originária da auditoria número tal. Muito bem. Uma vez convertido o processo de tomada de contas especial, o responsável deve ser citado imediatamente após o momento em que se identifica o responsável. Normalmente, como já é o ordenador de despesas, ele é citado desde o começo para acompanhar a tomada de contas especial. Contudo, pode ocorrer de a identificação do responsável ser feita durante a tramitação da tomada de contas especial. Por exemplo, eu sou ordenador de despesas e há um dano ao erário identificado na auditoria. E no curso da tomada de contas especial, verifica-se que o verdadeiro responsável é outra pessoa, outro servidor. Nessa situação, o responsável é citado, só que ele recebe o processo no estado em que se encontra. Ele terá direito, inclusive, eventualmente, de pedir reinquirição de uma testemunha já ouvida. E poderá, inclusive, opor-se a alguma perícia realizada. Nessa situação de opor-se a uma perícia já realizada, ele deve apresentar fundamentos consistentes para que a administração oportunize uma nova perícia. Note bem, a principal responsabilidade é daquele que gere recursos públicos. E note mais ainda, o dever de comprovar a regular aplicação dos recursos públicos é do ordenador de despesas, não é do particular, não é do Tribunal de Contas, não é do auditor. O auditor tem que encontrar a prova da regular aplicação dentro do processo, já existente. Quando isso não ocorre, nós fazemos a citação, porque, eventualmente, o próprio ordenador de despesas pode ter um entendimento diferente. Pode entender que, na verdade, teve ganho ao erário e não dano ao erário. Por isso que nós fazemos a citação. Mas Iracema contribui conosco com uma segunda pergunta. Nós vamos à leitura agora. Quando, em um processo de prestação de contas, for detectado mais de um fato gerador que ocasionou danos ao erário, instaura-se uma TCE para cada dano ou basta um processo de TCE englobando todos os danos? A resposta é depende. Por que depende? Porque é necessário que os vários fatos geradores também estejam acima do valor de alçada. Por exemplo, eu sou um ordenador de despesas e dei muitos suprimentos de fundos, mas somando todos eles, ficam acima do valor de alçada. Então eu instauro uma só TCE, mesmo que sejam vários fatos geradores. Eu dei, por exemplo, na minha unidade, 30 suprimentos de fundos e não me preocupei em receber a prestação de contas de ninguém. Joguei dinheiro público fora. Nessa situação, eu posso ter só uma TCE. É necessário que exista uma relação importante entre o fato gerador estar acima do valor de alçada ou a soma de todos os fatos geradores estarem acima do valor de alçada. Mas nessa segunda situação eu posso instaurar um processo só se a causa for a mesma e o responsável também. Note bem, porque senão eu vou ter que instaurar cada vez uma tomada de contas especial. Então, qual é a resposta? Para cada fato gerador acima do valor de alçada, eu tenho uma tomada de contas especial. Eu posso juntar todas num só processo? Sim, quando é o mesmo responsável e o mesmo fato gerador. No exemplo que eu dei agora, vamos imaginar 30 suprimentos de fundos, eu concedi 30 suprimentos de fundos à mesma autoridade e o mesmo fato gerador, negligência na exigência da prestação de contas. Você também pode mandar para cá as suas dúvidas sobre tomada de contas especial. E não esqueça, o Instituto Protege está lançando um curso específico que nós chamamos de Módulo 1, ensinando quando se deve instaurar uma tomada de contas especial, tratando da composição da Comissão de Tomada de Contas Especial e também de um relevantíssimo tema,
prescrição e decadência. Envie você também para nós as suas dúvidas sobre os assuntos que tratamos nos nossos vídeos. Além disso, você tem outras ferramentas à sua disposição. Tem o Perguntar Protege e agora tem um curso EAD que ensina o básico sobre instauração de TCE, ou seja, quando deve ser instaurada uma tomada de contas especial, como se compõe uma comissão e os dificílimos temas prescrição e decadência. Além do curso EAD, que você encontra na descrição desse vídeo para você se inscrever, nós também temos duas obras, Tomada de Contas Especial e Manual do Ordenador de Despesas. Procure ter um acervo completo para que você possa superar todos os dias os grandes desafios que pesam sobre você. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e estamos tentando trabalhar para melhorar a administração pública, com a sua ajuda, é claro.